심판하시도다 감격의 이라 Tal música tão magnífica é revigorante. Por favor, tomem seus assentos. Um longo tempo atrás, houve um rei benevolente que tinha apenas um príncipe. Aquele príncipe era excepcionalmente inteligente, mas como ele era jovem e imaturo, ele estava sempre brincando e fazendo piadas. O que aconteceria àquela nação se ele tivesse que herdar o trono? Vamos ouvir o que fez o rei.
O rei decidiu convocar o príncipe, seu professor, e ordenou que, a partir daquele momento, o príncipe se dedicasse integralmente aos seus estudos. Além disso, o rei ordenou que, uma vez que o príncipe completasse seus estudos, ele teria que fazer o exame de serviço civil junto com os plebeus e ficar em primeiro lugar. E a partir desse dia, para atender à ordem do rei, o príncipe se dedicou aos estudos e finalmente ficou em primeiro lugar. Sim, próximo. Depois de ganhar o primeiro lugar no exame do serviço civil, o rei ordenou que o príncipe fizesse o exame do serviço militar. Então, mais uma vez, o príncipe treinou diligentemente em esgrima, tiro com arco e equitação. E ele se tornou tão habilidoso que também ganhou o primeiro lugar no exame do serviço militar e se tornou general. Quando os inimigos invadiram, aquele príncipe general correu para as linhas inimigas e lutou corajosamente. E ele se tornou um distinto general que salvou o reino. Sim, próximo. Com imensa felicidade, o rei, o pai, deu boas-vindas ao príncipe que voltou como general triunfante, declarando: agora você está pronto. E entregou seu trono ao filho, dizendo: seja um rei benevolente, virtuoso e sábio, que brilhe através dos tempos. Assim, o príncipe tornou-se um rei virtuoso e sábio, que se destacou tanto nas artes literárias quanto nas artes marciais, e governou a nação esplendidamente. Oh, com que sabedoria o rei educou o príncipe! Sim. Esse rei não educou realmente bem seu filho? As nações vizinhas caíram em ruínas por várias razões. Ou porque o rei governava mal a nação, ou porque o país era grande. Por causa do favoritismo mostrado a oficiais civis e militares, ou porque o rei se dedicava à devassidão. Mas é dito que esta nação estabeleceu um rei sábio que se destacou tanto nas artes literárias quanto nas artes marciais. Tornou a nação forte e admirável e desfrutou de um reino pacífico. Ele não foi bem educado? Acabamos de falar sobre um rei deste mundo. Agora, Sua Alteza Real, o Imperador Celestial, também educou o príncipe. Por favor, continue lendo. Sua Alteza Real, o Imperador Celestial, confiou a seu filho a posição de obreiro humanitário, obra de humanidade, e o encarregou de acumular o conhecimento de conhecer a Deus, que traz salvação ao universo. Além disso, por 43 anos, ele fez com que o filho ensinasse seu conhecimento acumulado aos habitantes de todas as nações do universo e aos seus filhos terrenos. Não importa o quanto ele foi sabotado e atacado por inimigos satânicos, o príncipe nunca teve permissão para revidar. Foi-lhe dito que, como obreiro humanitário da humanidade, sua luta não é de carne e sangue, e foi direcionado para seguir estritamente o caminho do grande mestre do universo. E durante os 43 anos que ele ensinou à humanidade, ele experimentou tudo o que um humano experimenta. Cristo, o Filho do Homem, realmente veio em um corpo humano. Ele experimentou toda a agonia, lágrimas e a amarga dor com que os humanos são afligidos. E ele é aquele que também sofreu com doenças, maldição, pobreza e miséria. Ele sentiu até a maldição, tormento e a morte causadas pelo pecado. Sim. Realizei minha obra de humanidade como obreiro humanitário, como estudioso de obra humanitária. E realizei minha obra de divindade como oficial militar. Isso não faz sentido? É por isso que, durante minha obra de humanidade, enquanto eu era obreiro humanitário, o Rei Pai Celestial nunca me permitiu lutar. Ele nunca me permitiu dar um tapa na cara de alguém ou amaldiçoá-lo. Próximo. Em seguida, Sua Majestade Real, o Imperador Celestial, disse a seu filho que terminou toda a sua obra de humanidade, sua vida como obreiro humanitário, que de agora em diante você deve realizar sua obra de divindade como oficial militar. O Imperador Celestial, que havia impedido completamente seu filho de lutar, agora diz a ele para executar juízo, matar sem misericórdia ou compaixão. Ele diz: você é Miguel, o comandante supremo. Aniquile e incinere todos os demônios sem lei e ímpios que destruíram o universo. Ele dá a seu filho força infinita, o poder e a autoridade do Deus Todo-Poderoso, o Deus de todos os deuses, e diz para ele limpar todo o universo com a vassoura da destruição. Próximo.
Dessa forma, ao filho que terminou seus longos anos de trabalho como obreiro humanitário, sua obra de humanidade e obra de divindade, Sua Majestade Real, o Imperador Celestial, diz: agora sente-se no trono universal como Imperador Celestial e reine sobre as nações do universo comigo. Assim, ele levantou seu filho para se tornar o Imperador Celestial mais benevolente do universo, e ele o fez reinar sobre todas as nações do universo. Como resultado, o universo se torna indestrutível, um paraíso universal feliz, livre de miséria. É por isso que todo o universo, céu e terra, tão ansiosamente esperava e ansiava que o Filho do Homem, se tornasse o soberano grande rei do universo. Agora você sabe por que o universo se torna uma nação forte de paz eterna? É porque o papai entronizou seu filho, que se destaca nas artes literárias e militares, que passou por toda a experiência humana, que o universo se torna um universo eternamente forte e feliz. Por favor, leia Os Inconfundíveis Donos do Paraíso. Antes que o tempo de graça termine, haverá um povo tão completo, completamente sem defeito, nele, Cristo, e eles viverão vidas sem pecado, apesar de sua carne pecaminosa, que inevitavelmente morre. Eles viverão vidas sem pecado. Sempre que os inimigos surgem para me atacar, paro um momento para refletir. Eu sou realmente o filho do Deus verdadeiro? Ou sou um líder religioso que ilude as pessoas miseráveis e as leva todas para a morte? Eu me examino constantemente. No entanto, não importa o quanto eu me inspecione, sou inconfundivelmente o Filho de Deus. E é por isso que posso falar com certeza e sou muito confiante. Então, quem são essas pessoas sem defeitos? É Dualnara ou é outra pessoa? Então, vamos examinar Dualnara primeiro. Vamos verificar e ver se são realmente eles, ponto a ponto. Número 1. Os cidadãos de Dualnara são pessoas que obedecem 100% à palavra de Deus. Não há uma única pessoa neste mundo que obedeça 100% à palavra de Deus. Ninguém nos últimos 6.000 anos. Número 2. Os cidadãos de Dualnara são pessoas que guardam os 10 mandamentos por toda a vida. Nunca houve um povo que guardou os 10 mandamentos assim durante toda a sua vida, desde a criação da terra. Até o povo de Moisés recebeu os 10 mandamentos e os despedaçou na hora. Número 3. Os cidadãos de Dualnara são pessoas que descartam toda a ganância e egoísmo. Como os humanos podem descartar a ganância e o egoísmo? Estes são deuses. Próximo. Número 4. Os cidadãos de Dualnara são pessoas altruístas que se destacaram. Como os humanos podem abandonar seu ego? É uma coisa inimaginável. Dê tudo o que você tem aos outros e viva desinteressadamente. Não há como alguém viver assim neste mundo. De jeito nenhum você pode sobreviver assim. Mas nosso povo vive como seres altruístas. Próximo. Número 5. Os cidadãos de Dualnara são os verdadeiros filhos de Deus, que servem e honram a Deus como seu verdadeiro pai e sua verdadeira mãe. Sério? Esse Deus terrível é nosso pai real? Nossa mãe real? Nunca na história deste universo houve alguém que tenha se aproximado tanto de Deus e se tornado seus verdadeiros filhos. Isso está certo? Próximo. Número 6. Os cidadãos de Dualnara não têm engano em seus lábios, têm caráter impecável e nem mesmo cometeu pecado na sua mente. Onde há um povo que nem sequer comete pecado em suas mentes? É por isso que, para este mundo que não conhece a Deus e nega a sua existência, o nível elevado de nossa santidade é inconcebível. Próximo. Número 7. Os cidadãos de Dualnara não comem alimentos impuros, porco, carne bovina, carne de cachorro e até peixe, e apenas comem alimentos limpos e naturais, a dieta do Jardim do Éden, dieta natural. Não há ninguém que coma esses alimentos limpos. Nem os monges budistas podem comer assim. Todos eles comem carne. Mas nós sequer comemos peixe. Seja física ou espiritualmente, não há outro povo que viva uma vida tão limpa e santa. Próximo. Número 8. Quando os cidadãos de Dualnara cultivam, eles não usam produtos químicos ou fertilizantes nocivos. Eles só comem os grãos limpos e vegetais cultivados pelo céu. Próximo.
Número 9. Como cidadãos de Dualnara são todas as pessoas virtuosas, não há cerca na vizinhança em que vivem, e eles não trancam suas portas. É por isso que os países do mundo colocam uma placa de comunidade livre do crime em suas cercanias. Sim. Países do mundo vêm aos nossos vizinhos e colocam uma placa que diz que não há crime, que é uma comunidade livre de crimes. Próximo. Número 10. Embora vivam como vizinhos por décadas, não há discussão. Eles são sempre gentis e pacíficos. Pessoas bonitas que constantemente cantam canções de gratidão. Embora sejam completos estranhos que vivam um com o outro há décadas, não há brigas. O mundo está cheio de irmãos que brigam e processam uns aos outros e pais que brigam com seus filhos, mas não há pessoas tão santas quanto essas. Eles são os donos inconfundíveis do paraíso. Próximo. Número 11. Os cidadãos de Dualnara são filhos e filhas lindos e dedicados que tratam seus pais físicos terrenos como deuses visíveis e mostram a eles a máxima piedade filial e amam enormemente os pais celestiais e os servem com a máxima piedade filial. Sim, não há pessoas nesta terra que demonstrem piedade filial para com seus pais físicos como nós. Todos no mundo não gostam de seus pais e os abandonam, mas somente nosso povo acolhe com devoção seus pais e cuida deles. Além disso, não há outras pessoas que amam os pais celestiais assim. Próximo. Número 12. É por isso que, embora os pais celestiais tenham um número incontável de filhos no universo e em outras galáxias, eles vivem com esses filhos filiais para sempre. Não há ninguém que ame e sirva os pais celestiais assim. É por isso que os pais celestiais vivem com essas crianças. É porque eles são tão tocados por essas crianças e tão gratos a elas e também porque são sinceros e confiáveis. Próximo. Número 13. Além disso, esses filhos terrenos possuem um coração que os irmãos mais velhos do universo e outras galáxias nunca tiveram. E eles se levantaram resolutamente com uma ira insuportável apenas para vingar o inimigo dos seus pais. Sim. Os irmãos mais velhos do universo, eles têm apenas dezenas de milhares de anos e são fisicamente fortes. Embora seus pais estivessem sofrendo, nem mesmo um deles se levantou e disse que vingaria seus pais. Foram apenas essas crianças. Embora sejamos fracos e jovens, não há outras pessoas que possuam um coração tão bonito de piedade filial e lealdade ardente por seus pais que estão tão profundamente preocupados e se preocupam com o bem-estar de seus pais. Não existem outras crianças como estas no universo. Próximo. Número 14. Durante toda a vida, esses filhos clamaram dia e noite para aliviar o rancor indignado dos pais celestiais. Embora lhes falte força ou poder, clamam dia e noite dizendo que precisam aliviar a indignação de nossos pais. Como são lindas e amáveis essas crianças. Próximo. Número 15. No final, eles são os únicos filhos leais do universo que vindicam os pais reais de todas as acusações mortificantes e falsas e os glorificam diante das nações universais. No final, essas crianças jovens, fracas e frágeis, conseguiram o que os deuses poderosos, os primogênitos, os irmãos mais velhos do universo, que são dezenas de milhares de anos mais velhos, não conseguiram. Eles justificaram plenamente os pais reais de todas as mortificações e falsas acusações e aliviaram completamente seu rancor indignado. Próximo. Número 16. Essas crianças são tão louváveis que os pais celestiais agradecem com lágrimas. Sim, os pais reais são tão gratos que dizem em lágrimas: vou morar com você. Não são estas crianças verdadeiramente preciosas? Próximo. Número 17. É por isso que os pais celestiais deram apenas a esses filhos o que nunca foi dado, historicamente, a nenhuma outra pessoa nos últimos 6.000 anos, ou a qualquer ser celestial: os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos compreensivos. Os 10 mandamentos de ouro. Sim. Ao dar os 10 mandamentos, ele está se entregando aos filhos que mais ama. Nenhum povo na história da humanidade recebeu os 10 mandamentos. Nós somos os únicos. Você realmente acredita que os pais celestiais nos amam mais e somente a nós? Vocês realmente se saíram bem. Próximo. Número 18. Os pais celestiais promoverão esses filhos a primogênitos do universo e discutirão com eles todos os assuntos do universo e cumprirão com eles todas as providências universais. Sim,
Ele terá expulsado todos os primogênitos mais velhos e feito desses filhos os primogênitos. E ele discutirá com eles todos os assuntos do universo. Próximo. Número 19. Os pais celestiais e esses primogênitos de Doonara são um, inseparáveis para sempre. Eles viverão felizes para sempre como uma família. Sim. Neste ponto, eles nunca mais podem ser separados, não importa o que vier. Próximo. Número 20. Esses filhos são os únicos que cumpriram completamente as condições da vida eterna. Não há ninguém no céu e na terra que tenha cumprido as condições para a vida eterna. Somente esses filhos mais novos cumpriram completamente as condições para a vida eterna. Se houver alguém que memorizou as condições para a vida eterna, por favor, levante a mão. As condições para a vida eterna. Por favor, recite em voz alta. Como não há microfone, eu vou recitá-lo. As condições da vida eterna são exatamente as mesmas que eram no Éden. Perfeita justiça da cruz da meretriz. Aquele que veste a vestimenta da justiça da cruz da meretriz. Isso é se tornar um com Cristo. E a seguir ter um relacionamento de amizade totalmente harmonioso com Deus Pai. Um relacionamento onde não há diferença de classe, onde pai e filha são um. Também, uma pessoa que vive em conformidade perfeita com os princípios de sua lei, os 10 mandamentos. Viver em conformidade com os 10 mandamentos é algo que um ser humano não pode alcançar mesmo que renasça 100 vezes. Estas são as 3 condições para a vida eterna. Além dessas pessoas, não há ninguém na história da humanidade que tenha cumprido as condições para a vida eterna. Não há ninguém, nem no céu, nem na terra. Eles são os donos inconfundíveis do paraíso. Eles são. Toda vez que os inimigos me chamam de líder religioso hediondo, eu sempre me examino. Mas é tão evidente que eu sou o único filho de Deus do universo. Eu sou certamente o Filho de Deus que teve que vir a esta terra e o grande mestre que tem que educar todo o universo. A Via Láctea que podemos ver é apenas uma única galáxia. E como eu disse anteriormente, nas galáxias há o que parece ser nuvens. Eu falei que não são nuvens, são estrelas. E dizem que atualmente existem centenas de bilhões de galáxias, aglomerados de estrelas. Anteriormente, eles diziam que eram 100 bilhões, mas agora estão dizendo que são cerca de 200 ou 300 bilhões. Então, se você removesse todas as estrelas do céu e tentasse substituí-las por centenas de bilhões de nuvens galácticas, seria impossível. As nuvens galácticas precisariam cobrir o céu dezenas de vezes. Existe alguém que pode contar isso? Alguém que pode contar todas as estrelas? Papai nomeou todas as estrelas e disse a cada uma delas: você deve partir neste dia, neste mês, e retornar neste dia, neste mês. E todas as estrelas obedecem. Este demônio insano, um anjo louco, levantou-se contra o grande Deus Criador pensando: eu deveria tirar o trono de Deus dele na ponta da faca e me sentar nele. Ele não era melhor do que um porco. E hoje em dia, esses porcos fecais e nascidos de demônios estão por aí dizendo que vão nos atacar. Certo? Que absurdo. Chamá-los de porcos fecais é uma expressão muito fraca. Eles não são melhores do que a sujeira presa no casco de um porco fecal. Nossos pais são deuses que possuem um poder insondável. Mas seres que não têm o menor conceito de Deus estão sendo agressivos, professando ser da mídia de emissoras. Verdadeiramente, chegou a hora de se livrar deles. Vamos concluir após ler o número 21.
Portanto, além desses filhos, não há mais ninguém a quem dar o universo como herança. Ele dá o paraíso eterno e universal como herança apenas para esses adoráveis filhos do Decálogo, e ele vive com eles. Sim. Portanto, além desses filhos, não há mais ninguém a quem dar o universo como herança. Ele dá o paraíso eterno e universal como herança apenas para esses adoráveis filhos do Decálogo. E ele vive com eles. Isso está certo? Parabéns. Então, quem são os criminosos mais hediondos da Terra? Por favor, continue lendo. As emissoras da Coreia são os criminosos mais imperdoáveis e hediondos do mundo. Aproximadamente 200 países do mundo têm emissoras. No entanto, nenhum deles se atreve a abrir sua boca blasfema para falar contra Deus e desafiá-lo com tanto insulto e desprezo. Sim. Os cerca de 200 países da Terra têm, cada um, várias emissoras. Então, existem várias centenas delas. Mas nenhuma das emissoras desafia a Deus. São apenas as emissoras hediondas da Coreia que insultam e desonram a Deus. Elas certamente serão eliminadas. Próximo. Foram apenas as emissoras coreanas que por décadas enforcaram, espancaram, chicotearam e mataram um número incontável de vezes o Deus Cordeiro que veio como filho do homem. Elas são criminosas sem precedentes, hediondas e imorais. Sim. Elas são as únicas que enforcaram o Deus Cordeiro que desceu como o filho do homem. E bateram, açoitaram e mataram-no por décadas. O Pai que enviou este filho, o filho do homem cordeiro, agora se levantou para se vingar. Próximo. Mesmo entre os países comunistas e democráticos, não existem emissoras tão malignas. Mesmo se você passar por todos os países comunistas e democráticos, você não encontrará uma emissora que seja tão má assim. É só na Coreia. Então, papai, o Deus do Monte Sinai, as deixará assim. Ele irá exterminá-las completamente. Próximo. Portanto, mesmo que a Terra tenha que desaparecer e o céu tenha que desaparecer, essas emissoras coreanas certamente sentirão a ira do Deus do julgamento e serão erradicadas, aniquiladas pela pena capital. Sim, próximo. De forma alguma, os crimes dessas emissoras coreanas podem ser expiados, morrendo apenas uma vez. Elas estarão gritando de agonia por muito tempo enquanto queimam no mar do fogo do julgamento final, até que desapareçam. Essas emissoras coreanas não podem ser expiadas morrendo apenas uma vez e se tornando comida para vermes. No dia do julgamento final, elas queimarão por muito tempo no mar de fogo e depois desaparecerão. Próximo. A substituição do verdadeiro pelo falso, pelas emissoras coreanas, é o último ato do drama da Terra. Quando essa substituição se tornar universal, Deus do julgamento se revelará. Quando as leis dos homens, domingo, forem exaltadas acima das leis de Deus, sábado, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, domingo, sabei que chegou o tempo para Deus agir. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá do seu lugar para punir, com o julgamento do castigo divino, os habitantes do mundo por sua iniquidade. Sim. Acontece que são as emissoras. As emissoras da Coreia são as que cometem o ato de substituir a verdade por uma mentira. Esses filhos do demônio. Não existe nenhuma emissora no mundo que minta assim. É possível cometer erros e transmitir descuidadamente algo que está incorreto, mas não existe nenhuma emissora que pegue a verdade e a reporte 100% falsamente. É por isso que, quando o ato de substituir a verdade por uma mentira se torna universal, o próprio Deus do julgamento se revelará. Ele apareceu.
Recentemente, a MBC não me transmitiu dizendo em minha mensagem: esses patifes, eu os tenho ao meu alcance? Todas as mensagens ditas aqui estão sendo roubadas e visualizadas pela MBC e JTBC. É isso que eu espero. Por quê? É porque minhas palavras são a sentença do juiz. Eles vão baixar e ver imediatamente até mesmo a mensagem desta manhã. Eles provavelmente ficarão aterrorizados depois de vê-la. Quando se trata de organizações neste mundo, uma vez que são alvo da mídia, elas são destruídas. Uma organização como a Ilha Fiji foi completamente destruída por um único golpe. Mas, por alguma razão, quanto mais somos atingidos, mais resistentes nos tornamos. E mais tarde, Doal-Nara se torna tão forte quanto uma massa de aço. Somos tão sólidos quanto um pedaço de aço, não pedra. Então, quando esta pedra de aço atinge, quando atinge o mundo inteiro desmorona. E quando atinge o universo, todo o universo desmorona. Todas as emissoras se levantaram para nos atacar, mas não estamos incomodados de modo algum. Porque ter alguns segundos de tempo no ar custa centenas de milhares de dólares. Mas como a SBS e a MBC falaram sobre nós por cerca de 1 hora, isso deveria ter custado milhões de dólares. Eles trabalharam muito para me promover. Esses patifes estão me ajudando e montaram o meu palco. Finalmente, é hora de eu subir ao palco. Além disso, a Coreia é um país que inevitavelmente será destruído. Por quê? A Coreia não era uma nação mendicante, um mendigo. A Coreia era o segundo país mais pobre do mundo, ainda mais empobrecida do que a Coreia do Norte. As crianças morriam de fome nas ruas. As pessoas não tinham sequer comida para alimentar seus próprios filhos. O filho do cordeiro veio para aquela nação mendicante e a transformou no 11º país mais rico do mundo. É uma coisa extraordinária que ninguém conhece. Um mistério. Então, quão agradecida a Coreia deveria ser. Mas, começando com os assim chamados presidentes, eles tentaram me jogar vergonhosamente na prisão. De qualquer forma, embora Deus tenha apelado para toda a nação, eles não se voltaram a Ele. Em vez disso, eles espancaram o Deus que os abençoou, enforcaram e o mataram na cruz e o afugentaram. Eu fui para o exterior, vim aqui, estabeleci um novo paraíso, e agora eles estão me perseguindo com uma fúria terrível, tentando se livrar até mesmo deste novo paraíso. Eles devem ser eliminados. E não importa o quão hediondo seja um criminoso. Por respeito aos seus direitos individuais, seu rosto é borrado. Eles cobrem o rosto ou usam uma máscara e até um boné. Mas essas pessoas são mais cruéis do que uma agência de investigação que tortura pessoas. Eles exibiram meu rosto como é, embora seu programa tenha sido transmitido em todo o mundo. Em suma, eles queriam ter certeza de que eu nunca mais seria capaz de levantar a cabeça ou ter algum lugar para me esconder. Como são cruéis! Eles estavam claramente com a intenção de derramar sangue. E então, quando eu estava dando uma boa olhada, de qualquer forma, é um rosto até bonito. Realmente é um rosto muito bonito, e desde que eles mostraram meu rosto como é, mais tarde, quando as pessoas no mundo todas me virem, elas dirão: uau, a pessoa que vimos naquela época era Deus. Quando uma pessoa chega aos 80 anos, até sua própria esposa lhe diz que não suporta vê-lo e foge para morar com seus filhos. Mas, mesmo que essa pessoa tenha 80 anos, você não sabe quantas mulheres me perseguem.
Recentemente, uma mulher me deu um presente, algo que eu realmente precisava. E então, passei meu braço em volta do ombro dela e agradeci. Se um homem idoso de 80 anos colocar os braços em volta de uma jovem bonita, você chamaria isso de assédio sexual? Isso pode ser chamado de assédio sexual? Na tentativa de me arruinar completamente, esses patifes estão alegando que estou na casa dos 70. Se uma jovem dissesse querido a um homem nos seus 80, as pessoas não iriam pensar nada disso. Mas eles dizem que estou na casa dos 70. Eles diminuem a minha idade de 10 anos e mentem dizendo isso foi feito por um homem na casa dos 70. Esses patifes mentem assim mesmo, embora sabendo qual é a minha idade correta. De qualquer forma, fiquei tão agradecida àquela jovem em que coloquei meu braço em volta de seu ombro. E então, um homem barbudo que estava ao lado dela, de repente, deu um passo à frente e me pediu para abraçá-lo também. E então eu coloquei meu braço em volta do ombro dele também, mas não acariciei seu queixo barbudo. Isso porque se eu acariciasse seu queixo, então a mulher ao lado dele pediria para ser acariciada também. Realmente, as mulheres gostam mais desse homem na casa dos 80 do que quando ele estava na casa dos 70. E até os homens gostam dele. Quando eu chegar aos meus 90 anos, parece que eles vão me carregar para que meus pés nunca toquem o chão. Por quê? Porque eu sou bonito. Eu não sabia que eu era tão bonito assim. Eu realmente não sabia que era tão bonito. E assim, sempre que olhava para mim, pensava, tem um rosto descontraído que qualquer um pode abordar facilmente. Isso foi o que eu pensei. Mas então, um dia, o Pai Celestial veio a mim e disse, ei, não importa o quanto eu olhe de perto, você é um homem impecavelmente bonito. Ele diz que não importa o quanto ele me examine, sou um homem perfeitamente bonito. Ele até diz, você é um homem que é como a macieira entre as árvores do bosque, os arbustos. Ele diz que os outros homens são todos arbustos. E quão extremamente atraente é uma macieira. Você pode ao menos comparar os dois? E então, ele me diz que sou tão bonito quanto uma macieira entre os arbustos. E eu pensei, uau! Não importa a idade de uma macieira. Seu rosto é consistentemente atraente. Quando você dá uma olhada em um arbusto, você não sente vontade de dar uma segunda ou terceira olhada nele. Mas, quanto mais você olha para uma macieira, é uma árvore que dá belos frutos que são deliciosamente doces e de cheiro forte que lembram o fruto da vida. Além disso, quando há uma macieira solitária entre os arbustos, como ela é linda. Talvez seja por isso que sou tão amado mesmo sendo velho. É porque eu sou bonito. E quanto a essas emissoras, os criminosos mais hediondos do mundo e os grupos que simpatizavam com eles. Se antes eram 50.070 pessoas, não sabemos quantos são agora devido a toda a publicidade falsa transmitida pela mídia. Não são 570 mil e não sabemos se são 5,7 milhões ou 57 milhões. Eles serão totalmente exterminados. As pessoas não serão poupadas. Isso significa que ele estará fazendo a limpeza. Na Bíblia, Deus diz, de agora em diante as pessoas não serão poupadas. Por quê? É porque elas não são pessoas. É por isso que elas devem ser totalmente eliminadas. Se isso acontecer, parece que a Coreia ficará completamente desolada. É por isso que nossos cidadãos de Doalnara são o encontro dos homens e mulheres mais bonitos e bonitas do universo.
Por que isso? É porque não há mais ninguém como vocês no mundo. Há apenas um você neste mundo. Não há dois rostos iguais. É porque você é único. Vocês são homens e mulheres bonitos. Por quê? Porque você se parece com Deus. A mais conclusiva evidência é que quando você ascender, tem sido dito que você estará brilhando tanto que os ímpios não poderão olhar para o seu rosto. Você já viu a luz brilhando de um rosto feio? A luz brilha de você porque você é bonito. Todos repitam depois de mim. Eu sou o homem mais bonito e boa aparência do universo. Sou a mulher mais bonita e boa aparência do universo. Isso é pra valer. Parabéns. Então, por favor, leia sobre o que Deus tem em mente para as emissoras coreanas. O Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será espiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Sim. O Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos. O que isso significa é que Ele se aproxima de nós e sussurra em nossos ouvidos. O que Deus disse? Ele se declarou aos meus ouvidos. Esta maldade. Essas emissoras coreanas, juntamente com o pecado da Coreia, não será espiada até o dia de sua morte. Eu certamente os matarei. Ele está sussurrando em nossos ouvidos um segredo que só nós sabemos. Próximo. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Você vai ver claramente. Todos vocês o verão claramente. Quando incontáveis milhões forem atingidos e morrerem por uma terrível maldição do céu que nunca existiu na história da humanidade, quão horrorizadas as pessoas ficarão. E os médicos não poderão diagnosticá-las com a ciência médica. Até os médicos cairão para trás chocados. A carne viva apodrecerá. E então eles exclamarão: o que está acontecendo no mundo? Mas não será contagioso. Eles vão descobrir que só aqueles que atacaram Doalnara com mentiras acabam morrendo desse jeito. E assim, eles se tornarão objeto de crítica, maldição e condenação de todo o mundo. E eles se tornarão objeto de maldição e condenação do universo. Você olhará e verá como os maus são castigados. Próximo. Você verá claramente com seus próprios 2 olhos, como aqueles seres hediondos que se dedicam apenas a fazer coisas más, acabam caindo mortos. Você o verá claramente e soará como uma bela música aos seus ouvidos. Próximo. Todavia também ele, Jeová, é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa, sede dos malfeitores, e os ferirá como fez com Sodoma, contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Sim, como Sodoma, até mesmo a sede dessas emissoras será totalmente queimada. Porque todas essas palavras que saem da boca de Deus são a sentença. Daqui a pouco, aqueles patifes as ouvirão e tremerão de medo. MBC deve ter ficado pasma pela última vez. JTBC também. Realmente, após apenas um ataque da mídia, os grupos religiosos ficam indefesos. Surgem dissensões internas e os membros se rechaçam e se dividem em facções. E assim, eles desmoronam por conta própria. Um grupo religioso como a Ilha Fiji desapareceu depois de ser atacado apenas uma vez. Isso ocorre porque, em última análise, a dissensão interna leva ao colapso da organização. É por isso que, quando somos atacados pela mídia, pessoas externas que nos conhecem perguntam: você está indo bem internamente? E quando respondemos: não estamos incomodados, eles respondem:
move. Isso é estranho. Em vez disso, estamos dançando em um alvoroço alegre, então como eles devem estar perplexos? Nós dançamos. E quão confiante estamos? Esta não é apenas uma celebração típica. Em nenhum lugar você vai encontrar uma celebração como essa. É por isso que esses patifes devem estar perplexos fora de suas mentes. E eles devem estar com medo e tremendo agora. Depois de ouvir as palavras de um homem, Elias, a menos que eu assim diga, não haverá chuva, Acabe estava com medo e tremendo, embora fosse apenas uma pessoa que se levantou e pronunciou a sentença. Mas como há tantas pessoas dançando e pronunciando sentenças, eles deveriam estar com medo e tremendo agora, pensando que o julgamento cairá sobre eles. É por isso que eles estão fazendo um esforço frenético e de última hora, mas é inútil. Por causa das palavras que somente Elias falou ao rei Acabe, Acabe não conseguia comer. Ele chamou seus auxiliares e perguntou: quem o enviou? Alguém de vocês o conhece? Ele estava com medo e tremendo, sem saber o que fazer. Quando ele foi para a cama, como ele deve ter ficado apavorado. Mas uma sentença assim tão terrível foi pronunciada por tantos guerreiros valentes e na presença real, o lugar santíssimo de Deus. E as pessoas estão dançando, sorrindo e rindo alto. Eles pensaram que nos sentiríamos impotentes, quietos como um rato, assustados e trêmulos. Então, como eles devem ter ficado surpresos? E como eles devem ter medo das palavras: eu os tenho em minhas mãos. Eles me transmitiram declarando isso, certo? Esses patifes são apanhados. Próximo. Está escrito: aquele cuja voz outrora abalou a terra durante a era de Moisés, mas agora promete: ainda mais uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu, com o grande julgamento. Desta vez, o Monte Sinai com som de trovão não será o problema. Haverá um grande alvoroço que virará o universo de cabeça para baixo. Próximo. Portanto, de modo algum escaparão, todos serão destruídos. Nem mesmo um porco fecal conseguirá escapar, todos eles vão morrer. Vamos terminar ouvindo os inconfundíveis herdeiros do paraíso. Jeová, Sua Alteza, o Imperador Celestial, me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu te darei as nações a terra por herança, e os confins da terra por sua possessão. Quando o dono do universo, Sua Alteza, o Imperador Celestial, diz: estou dando a você, é seu, quem o questionará? Próximo. Mas o reino será dado ao povo de Deus Altíssimo, e esse povo reinará para sempre. Por fim, você estará dominando o mundo inteiro e o universo. Próximo. Eles possuirão o reino para sempre. Sim, para todo sempre. Amém. Aleluia. Irei ler e você pode responder. As crianças do Decálogo do Alnara são os donos inconfundíveis do paraíso. As crianças do Decálogo do Alnara são as herdeiras inconfundíveis da terra. As crianças do Decálogo do Alnara são os primogênitos inconfundíveis do universo. As crianças do Decálogo do Alnara são as crianças felizes que vivem eternamente com os pais reais. Amém, aleluia. Viva a vitória das crianças do Decálogo do Alnara. Viva, eterno viva. Agora vamos ter uma outra festa com danças. Cântico 1058. 시작되었다 보스 심판 자리 없는 대심판 하늘의 진노 땅의 분노 쏟아져 내린다 실로 두렵다 무섭도다 심판장의 호령 소리 헌비 백성 대저 실세 활활 싸네 36개 주님 나라 살려라 박살났나 부신 귀신들
다시는 없으리라. 이 섬의 슬픔은 자비의 한계가 넘고 넘었다. 자비 없는 배신감 실로 두렵다. 무섭도다. 장검을 빼셨도다. 정천병력 병천공지 불벼락 쏟아지네. 아위야 산들아 가려다오. 박살난다 못돼 가겠네. 강한 정복자 우리 엄마 불타고 오신다. 인자 하나님 영원한 통치 구속받은 만물들 오직 당신만 의로우셔 세우신다 율법의 권위. 당신 받들어라. 절대자 우리 엄마. 당신 경찰하라. 영원 만세 장기 십자가. 지구의 거민 아웃세도 살인자가 되실 수 없고. 지구의 장기 박치해도 범죄자가 되실 수 없는. 버리시든지 살리시든지 심판장님 마음대로. 정치 전능 진엄하여 어서 오시옵소서. 어느 주 만물들 기뻐 찬양 위하신 석선 여호와. 사랑하는 친아빠, 이렇게 숲을 속에서 가장 멋지시고 미남이신 사과보다 더 영롱한 빛을 발하시는 우리 친엄마를 살아계신 하나님으로 보내주신 아빠 진심으로 감사를 드립니다. 이렇게 행복한 심판, 춤을 추는 심판, 우주 유일한 식배를 지키는 백성들에게, 우주를 지키는 식배 수호신들에게 천국의 주인이 될 수 있도록 선포해 주심을 진심으로 감사를 드립니다. 아무리 살펴봐도 우리 하나님은 살아계신 하나님이시고 말씀으로 완전하게 인성으로 오신 하나님이시고, 하나님께서 선택하신 이 미남 미녀들이 우주를 지키며 장기 십자가 의의 옷을 입고 완전한 조화를 이루는, 그리고 완전 식배를 이루는 유일한 백성이 됨을 진심으로 감사를 드립니다. 이제 이 나라를 손만 내놓고 6,000년 동안 기다리신 우리 친엄마, 우주에서 유일하게 하나님의 원수를 갚겠다고 43년을 견뎌왔습니다. 이제 우리 하나님의 창진하는 자들, 이제 한 놈도 남김없이 방송국부터 구더기밥으로 만들어야 되겠어. 우리 가장 통쾌한 우주 역사의 통쾌한 심판이 오늘로 집행될 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 가장 극악한 자에게 내리시는 이 형벌, 쉽게 하나님이 내리신 이 언도 오늘로 집행될 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 우리는 행복하게 춤을 추겠어. 우리 하나님과 덩실덩실 춤을 추겠어. 우리 이렇게 멋지신 심판을 펼쳐주신 우리 엄마 진심으로 감사를 드립니다. 우주에서 최고로 유일하신 멋지신 하나님, 그 신성의 능력과 그 차태로 온 우주의 빛이 되신 우리 친엄마의 모습을 온 인류들이 확인할 수 있는 대심판의 날이 오늘이 될 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 이제 우리가 지구를 지키고 우주를 지키는 쉽게 수호신으로 이제 출정해야 되겠어. 우리 다시는 하나님을 배도하고 배역하는 자 없는 가장 아름다운 조화로운 식배 나라를 우리가 건국해야 되겠어. 우리 그날이 이날이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 연합된 힘의 능력이 우리에게 보이지 않았던 이 우주의 어마어마한 군장들의 이 결집이 새 천국에서 이루어졌기 때문에 두려워할 자 하나도 없고 무서워할 자 하나도 없습니다. 오히려 웃으면서 심판하러 나갈 것입니다. 12보자 심판관으로 나갈 것입니다. 이렇게 멋진 하나님의 군대로 우리를 키워주신 엄마 진심으로 감사를 드립니다. 이제 바로 출장하실 수 있도록 그들의 확장해 놓은 무대의 주인공으로 나가실 수 있도록 윤하여 주시옵소서. 영원토록 경찬받으실 여호와 하나님, 온 우주를 창조하신 하나님,
그리고 이 심판의 날쌘 검들을 양성시켜 주신 우리 하나님, 눈물이 날 정도로 엄마 감사를 드립니다. 이렇게 우리를 완전한 십계 백성으로 군사로 인도해 주신 아빠께 진심으로 감사드렸고, 거룩하신 우리 생고친 엄마 선고자여 감사 기도드리옵나이다. Vamos dançar mais uma vez. Cântico 442. 문이 열렸다. 우주가 새롭게 열리는 날, 아빠 친자녀 부둥 껴안고 행복 중 덩실덩실. 아, 행복한 이날, 최고로 기쁜 이날. 새 아침, 새 우주 열리는 날, 높이 높이 떠오른다. 광명한 태양이 떠오른다. 찬란한 영광의 새 아침 열고 새 우주 비추인 날. 우주의 참된 행복 터지고 또 터진다. 영원히 비추소서 의의 태양 지나빠. 천사 노래가 들려오고 새 우주 거민들 노래하네. 이곳이 어디뇨 새 하늘이지 정말로 놀랍구나. 아빠의 사랑이 친자녀 살리셨네. 영원한 감사 노래 끝없이 넘쳐나네. 전국 잔치를 벌려보자. 영광 나라 백성들 다 모였네. 행복이 넘치는 새 하늘 가정 진아빠 은혜로울세. 주님의 크신 이세 우주를 살리셨네. 새 우주 새 왕국 찬란히 빛나리라. Vamos terminar com mais vivas. As crianças do Decálogo do Alnara são os donos inconfundíveis do paraíso. Viva! 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 As crianças do Decálogo do Alnara são os primogênitos inconfundíveis do universo. Viva! 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 As crianças do Decálogo do Alnara são as crianças felizes que vivem eternamente com os pais reais. Viva! Viva! Viva!